Olá, alunos e alunas do sétimo ano. Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fábio, de História. Vamos dar início a mais uma aula? O tema da nossa aula de hoje será escravidão e servidão. Diferenças entre a escravidão antiga e a servidão medieval. Nós iremos trabalhar a habilidade EF07HI15, que é discutir o conceito de escravidão moderna e as suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Analisar as semelhanças e diferenças entre as relações servis no período medieval e a escravidão na antiguidade. Bom, enfim, para darmos início ao tema da aula de hoje, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui em sala de aula. Alguém aqui já sabe o que é escravidão ou como foi a construção do conceito de escravidão na história? Bom, enfim, quando falamos em escravidão, temos que lembrar que ela é uma manifestação que acontece e aconteceu em todos os tempos e lugares. Temos que nos atentar nessas diferenças, nessa variação com o tempo e com o espaço. A escravidão na Grécia e na Roma antiga, ela se justifica pela inferioridade intelectual e moral do outro. Eles construíram e tinham a visão de mundo conforme a sua língua. Aqueles povos que não falavam ou compreendiam o grego ou o latim, não tinham a compreensão para entender a si e ao mundo em que viviam. Não conseguiam interpretar e terem o poder de decisão. Eram vistos como um animal que sabe falar, mas não conseguem raciocinar ou pensar sobre as coisas. Sendo assim, eles servem apenas para trabalhos manuais. Aristóteles, um grande filósofo, pensador da Grécia Antiga, ele tinha uma justificativa para a escravidão, que era o quê? Era aqueles que diferem dos outros, tanto como o corpo da alma ou animal do homem, eram escravos por natureza. E para eles era melhor obedecer. Assim, todos aqueles cuja utilidade estava no uso do corpo, e isso era o melhor como que podiam contribuir. Estavam destinados pela natureza para ser escravos. Sobre essa justificativa, conseguimos perceber o nível de coisificação do ser humano, retirando toda a sua dignidade humana e sua redução ao objeto, a uma coisa, sabe, ou uma mercadoria. Esses homens escravizados eram capturados em guerras com os processos expansionistas grego e romano no Mediterrâneo, na Europa e parte da África. Está ligado à ideia de trazer mão de obra e mercadoria, pois o mercado de escravos gera lucro aos comerciantes gregos e os romanos. Havia também a escravidão por dívida, que era uma forma de se pagar uma dívida por meio do trabalho forçado. Geralmente envolvia privação de liberdade e de outros direitos. As características dessas pessoas escravizadas não era uma questão racial. Não havia distinção de cor, gênero ou raça, tá bom? Os escravos, eles eram pessoas capturadas nas guerras. Exerciam funções em campos, minas, cidades, comércios e serviços militares. Agora vamos falar um pouco sobre a servidão medieval. Durante a Idade Média, no século XI, a escravidão ela quase não era praticada na Europa medieval, tendo a servidão uma forma de trabalho mais praticada. Vamos ver do que se trata a servidão? A servidão é uma relação de trabalho tendo sua origem no colonato, que era um homem livre, mas era preso à terra, que era o método de exploração e tipo de relação social de produção, em que o colono, o servo e a sua família ficavam ligados por toda a terra que cultivavam. Em troca do uso da terra, os trabalhadores, os servos, eles teriam que pagar diversos impostos ao proprietário da terra. A servidão é uma relação de trabalho. É uma relação de trabalho envolvendo dois povos, que são quem? Os camponeses, que são os servos, e os nobres, os donos das terras, que eram chamados de senhores. A nobreza oferecia dois serviços. Era a proteção e o uso da terra. Nesse período,
A proteção e o acesso à terra era de extrema importância para a sobrevivência, pois ter acesso às terras se tornou uma das únicas formas de ter sustento. Não restando outra opção de escolha ao servo, e é importante destacar que o servo só tinha direito ao uso da terra, jamais direito à posse. Em troca desses serviços, os servos eles tinham que pagar diversas obrigações aos nobres, que eram calculados geralmente por dias de trabalho, que são elas: a talha, a banalidade, a cor velha e a mão morta. E com essa grande quantidade de obrigações, gerava um grande acúmulo de dívidas, que eram impossíveis de serem pagas pelos servos. Essa dívida era o mecanismo que deixava o servo preso à terra. Ela só podia deixar o feudo após pagar dívidas, o que era praticamente impossível nessa quantidade. Então o servo ele não era um escravo, pois não era propriedade do senhor, igual no período da escravidão. Ele não podia ser vendido e nem ser usado como mercadoria. Mas a servidão era um trabalho forçado, ou seja, obrigatório, deixando os servos com uma liberdade limitada. Bem, alunos e alunos, para finalizar a aula de hoje, vou deixar uma pergunta para vocês trazerem a resposta na próxima aula, que é essa, Qual é a diferença entre a escravidão antiga da servidão medieval? Vou deixar esse questionamento para vocês responderem. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!